Para cá. Minutinho. Então, essa é a segunda parte da transmissão colinérgica. Como eu estava mencionando anteriormente, é muito importante vocês assistirem a primeira parte. Eu quebrei bastante para não ficar extenso demais na hora da visualização, mas dei uma olhadinha lá no link dela, porque traz algumas coisas importantes, inclusive falando dos receptores colinérgicos, o local de atuação desses receptores, as características desses receptores, tá? E as principais ações dos fármacos, né, das drogas, nessa transmissão colinérgica. Isso aqui, assim, é o passo mais importante para essas aulas seguintes, inclusive dos próximos sistemas, né? Na sexta-feira eu vou finalizar essa parte da transmissão colinérgica e já iniciar um sistema que é o sistema respiratório, que depende muito dessas duas transmissões, adrenérgicas e colinérgicas. Ok? Acho que o Luiz, né? Chegou agora. Luiz, você está ciente que essa aula está sendo gravada, né? Eu preciso que você dê um ok aí, por favor. Luiz? Ah, ok. Obrigada. Então, vamos lá. Continuando aqui, né? Continua sendo eu, Cíntia Mille, professora desse módulo aqui para a disciplina IBF 010, Farmacologia. Então, a gente continua a nossa conversa aqui no nosso modo virtual, por enquanto, né? E um dos pontos interessantes que a gente precisa chamar a atenção de vocês são essas características da molécula da acetilcolina que são responsáveis... Desculpa, barulho de fora, impossível, né? Conciliar. Que são importantes para a sua atividade. Então, vou trazer alguns fatores interessantes. Aquele grupo amônio quaternário, que é a principal característica dessa molécula da acetilcolina, ele tem uma carga positiva e o grupamento éster tem uma carga negativa mais parcialmente. Então, eu tenho uma força positiva muito mais intensa por conta do grupamento amônio. Esse aqui é um fator que vai dar um diferencial muito importante para a gente. Boa noite, Ayrton. Ayrton, a aula está sendo gravada, só preciso que você dê o seu ciente aí, tá bom? E a gente já começou a nossa aula. E aí um detalhe interessante, esse grupo éster ligado, né, na molécula da acetilcolina, ele desenvolve essa característica de susceptibilidade à hidrólise mais rápida da acetilcolina pela enzima degradadora, que é a colinesterase, né? Então, qualquer modificação nesse grupamento éster pode promover uma instabilidade numa molécula que se baseia com essa característica química, né, da acetilcolina. Lembram a mesma história lá para os colinérgicos, os adrenérgicos, né, as catecolaminas, né, todas as substâncias sintéticas que faziam alguma modificação em uma parte da molécula também apresentavam uma característica de maior resistência à ação das enzimas degradadoras, né? O outro fator interessante é que essas variantes da estrutura do éster vão ter esse efeito de reduzir essa susceptibilidade à hidrólise pela colinesterase, que eu já acabei de mencionar, mas também de alterar a atividade relativa sobre receptores, tanto muscarínicos quanto nicotínicos. Daí é um outro fator muito legal frente a esse conhecimento, porque eu posso selecionar a atividade dessa substância a esses receptores. Isso traz uma segurança enorme, principalmente quando a gente começa a pensar nos eventos adversos que as substâncias podem ocasionar. Aqui nós temos um exemplo clássico, isso está lá no Hang Day, tá? Vocês podem procurar, o livro está lá na nossa sala virtual,
né, sobre essas características, a estrutura química, né, das moléculas, acetilcolina, né, e, obviamente, as suas ações nos seus receptores com especificidade. Óbvio que a acetilcolina ela tem a mesma funcionalidade tanto em receptor muscarínico como nicotínico, e é altamente hidrolisada pela acetilcolinesterase, né? A acetilcolina, de forma clínica, ela não tem uma viabilidade segura, né? Por motivos óbvios, que ela não tem seletividade de receptores. Mas, a partir da molécula da acetilcolina, surgiram, né, as substâncias sintéticas. E aí a gente está dando destaque a algumas aqui. O carbacol, a metacolina, o betanecol. Se vocês prestarem bem atenção na diferenciação da molécula, tá? De um e de outro. E aqui do ladinho, olha, carbacol com mais especificidade aos receptores nicotínicos, a metacolina aos muscarínicos, o betanecol aos muscarínicos, sem nada de atividade nicotínica, né? E algumas outras substâncias que eu vou mencionar ao longo dessa aula, que é a muscarina, a pilocarpina, a oxitremorina, a cevimelina, que tem características mais relacionadas às respostas muscarínicas do que propriamente qualquer efeito nicotínico significativo. Houveram já algumas reivindicações de ações nicotínicas, principalmente pela muscarina, mas isso não ficou evidente nos testes que foram feitos e nas consequências, né, das ações de substâncias a partir da muscarina. Então, nós temos, assim, como foco nessa aula de hoje, as substâncias que são agonistas colinérgicos, né? Ou colinamiméticos, aqueles que imitam as ações colinérgicas, né? E nós vamos dar um destaque aqui a 4 substâncias: a própria acetilcolina, né? A metacolina, o carbacol e o betanecol, que surgiram depois, são substâncias sintéticas. Todas essas 4 substâncias são conhecidas como ésteres de colina, porque, como vocês viram na figura anterior, eles têm características semelhantes a esse radical, né, éster da acetilcolina. Então, vamos lá. Dê uma olhadinha aqui no gráfico, na tabela. Vocês conseguem ver bem essa tabela aí para vocês? Eu sei que quem tiver pelo celular fica ruim. Sim, professora. Eu estou pelo celular, dá para ver, sim. Dá para ver, né? Tá, eu tentei aumentar assim ao máximo pensando em quem está pelo celular. Então, aqui, ó, a primeira acetilcolina, ela tem alta sensibilidade à acetilcolinesterase, né, que é a enzima degradadora, é óbvio. E em seguida nós temos a metacolina, que tem um grau inferior à degradação da acetilcolinesterase, porém ainda sofre uma degradação, apesar de que a metacolina vai passar muito mais tempo para ser degradada do que a própria acetilcolina. Então, eu já penso em meia-vida plasmática de metacolina bem superior da acetilcolina. Agora, se a gente olhar os dois seguintes, tanto carbacol como betanecol, nenhum dos dois sofrem degradação à acetilcolinesterase. Então, esses dois também vão apresentar uma concentração plasmática, meia-vida plasmática superior à da metacolina e, consequentemente, da acetilcolina. Agora, vejam só, a diferença deles vai estar relacionada aos sistemas onde essas substâncias vão atuar de forma específica. Aqui a gente vai considerar como ações farmacológicas, né? Ações esperadas, porque eles estão ali imitando a acetilcolina. Pode ser que sejam ações, em algum momento, que podem desencadear algum efeito patológico ou terem ações terapêuticas. Isso depende muito da condição do indivíduo, né? Então, metacolina tem uma resposta mais ativa do que a própria acetilcolina no sistema cardiovascular, carbacol é inferior a essas ações e o betanecol ele tem uma resposta mais insignificante. Pode acontecer do betanecol produzir alguma ação colinamimética no sistema cardiovascular, mas isso vai estar muito relacionado com doses tóxicas acima das terapêuticas, superdosagens, não é uma coisa muito evidenciada no uso do
do betanecol. Já no trato gastrointestinal, vocês vão ver que carbacol e betanecol são bem mais ativos, né? Estão muito associados às respostas da motilidade gastrointestinal. Já a metacolina imita as ações da acetilcolina, que estão mais associadas ao efeito basal, né, de regulação fisiológica. No trato urinário, principalmente lá na bexiga, no músculo detrusor da bexiga, né, chamando bem atenção a ele, também betanecol e carbacol têm essa atividade mais significativa. Na via ocular, né, com o uso tópico, também carbacol e betanecol apresentam mais eficiência de estimulação. Essas substâncias têm um antagonista em comum, que é a atropina. Sempre que vocês ouvirem falar de atropina, lembrem que a atropina tem uma atividade antagonizante das ações colinérgicas, mas é de uma maneira muito especial. As ações antagonistas muscarínicas, porque a atropina, ela bloqueia de uma maneira muito efetiva as ações desses receptores muscarínicos sem afetar as ações nicotínicas. Isso aqui é importante, porque quando eu mencionar com vocês um outro caso clínico, que tem aqueles casos clínicos lá do exercício, né? Algumas pessoas já resolveram, outras não, vai fazer muito significado para vocês essa ação antagônica da atropina em determinada condição patológica. Aí vão guardando essa informação aí, né? Agora vejam só, acetilcolina, metacolina, betanecol, todos eles são antagonizados de uma maneira eficiente pela presença da atropina. O carbacol não. Ele é antagonizado, mas de uma forma mais fraca. Quer dizer que as ações do carbacol ainda podem acontecer, mesmo na presença do antagonista atropínico. Ok? Se vocês prestarem atenção, essas ações, tanto no sistema cardiovascular, gastrointestinal, lá no trato urinário, como no caso específico da bexiga, no trato ocular, tem uma relação direta com os receptores muscarínicos. Então, essas substâncias têm uma potencialização de respostas muscarínicas muito evidente. E aí a gente destaca nesse último quadrinho respostas nicotínicas. Nem todas essas substâncias são capazes de estimular esses receptores nicotínicos, como é o caso do betanecol. Ele é ineficiente nessas respostas nicotínicas. Já o carbacol tem um potencial de ações nicotínicas interessantes, que aí precisamos rever e repensar onde eu tenho receptores nicotínicos, que essas respostas, por exemplo, lá no trato gastrointestinal, né, aumentando a motilidade gastrointestinal, podem afetar também, por exemplo, alguma ação na via central, porque eu tenho receptores nicotínicos do tipo central. Então, eu preciso linkar essas ações do carbacol quando eu pensar nisso, né? Já a metacolina tem fraca ação e a própria acetilcolina tem a mesma efetividade de ações por motivos óbvios, né? Então, vamos falar desses agonistas muscarínicos, que são os destaques da aula de hoje. Bom, carbacol e metacolina, que a gente ficou mencionando bastante ali. Hoje, eles são utilizados mais como ferramentas farmacológicas para os testes, para o acompanhamento dos estudos, para novas substâncias, por conta daquela dificuldade em ações mais específicas aos receptores. O betanecol, ele nasceu de uma maneira mais híbrida das duas substâncias, carbacol e metacolina, foi como um aprimoramento dessas duas substâncias, né? Ele tem uma característica interessante, que é essa resistência à hidrólise da acetilcolinesterase, e é mais seletivo para esses receptores muscarínicos, dando uma segurança do uso clínico do betanecol. A pilocarpina, que estava lá na nossa primeira tabelazinha, né? Ela é conhecida hoje como um agonista parcial desses receptores muscarínicos.
ela tem algum tipo de seletividade em algumas condições específicas. Olha só. Estimulação de glândulas secretórias, como as glândulas sudoríparas, salivares, lacrimais, as glândulas brônquicas. A pilocarpina é capaz de aumentar essa estimulação e aumentar o produto dessa estimulação, dessa liberação das glândulas, né? E lá na contração da musculatura lisa da íris, né, ela vai ter um efeito mais modesto, né, mas ela tem algum efeito também sobre o músculo liso gastrointestinal e também cardíaco. Então, vamos guardar essas informações sobre pilocarpina, que também a gente vai conversar sobre ela. Diferente do carbacol e metacolina, a pilocarpina ela é um análogo natural da acetilcolina. Tá? Então, ela não foi produzida em laboratório, ela foi descoberta a partir das plantas que eram consumidas e esses efeitos começaram a bater e quando se descobriu as ações de receptores, a efeito dos receptores, conseguiu-se linkar essas informações, né? Fazer a ligação dessas ideias, né? Do que se conhecia anteriormente para aquele conhecimento novo e percebeu-se que a pilocarpina é um agonista muscarínico em potencial. Uso terapêutico, né? O que nos interessa nesse momento conhecer dessas substâncias? Né? A acetilcolina, por exemplo, ela já foi usada como uma solução intraocular para produzir principalmente a miose nas cirurgias e dar uma segurança muito grande com o uso terapêutico da acetilcolina, né? Fazendo essa aplicação direta. Né? A metacolina já foi usada também bastante no diagnóstico da hiperreatividade brônquica e na taquicardia. Essa hiperreatividade brônquica é interessante quando se tem dúvida quanto ao fechamento do diagnóstico do paciente com asma brônquica, asma alérgica, que pode estar associada também a uma resposta de hiperreatividade brônquica, associada ou não ao quadro asmático. Então, a metacolina já foi usada para fechar diagnóstico. Hoje, ela não apresenta uma segurança terapêutica para isso. Né? Não vou dizer para vocês que não existe esse método, existe sim, mas muitos pneumologistas preferem usar outro tipo de mecanismo para fechar diagnóstico do que a metacolina. Né? O carbacol, ele produz miose, assim como a acetilcolina, e ele pode ser usado tanto nos procedimentos cirúrgicos, como também no uso mais ambulatorial do controle da pressão intraocular. Tá? Então, ele tem uma resposta muito interessante quanto a isso. E o betanecol? Hoje, ele tem sido, assim, uma indicação, né, em caso de retenção urinária, na distensão abdominal, principalmente em condições pós-operatórias, como a gastroparesia, né? Estômago parou, intestino parou de funcionar, está preguiçoso depois do procedimento cirúrgico. Então, o betanecol ajuda nessa condição do paciente, para melhorar a motilidade, melhorar e retornar, né, os movimentos. Então, desse grupo todo, o uso seguro hoje é do betanecol. E aí nós temos os colinomiméticos naturais, que a gente já tinha mencionado, da pilocarpina anteriormente, agonista muscarínico, tem uma ação parcial, né, nesse receptor, tem uma resposta importante na via ocular, mas ele também estimula fortemente as glândulas sudoríparas e as glândulas salivares. Hoje, o uso mais corriqueiro da pilocarpina ainda é como colírio de forma tópica, né? E quando há uma necessidade, se faz o uso aqui, nesse sistema de liberação contínua, no tratamento de glaucoma, principalmente o de ângulo aberto, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso aqui, enfatizando esse detalhe importante, que precisa desse acompanhamento mais próximo, né, da equipe médica. Além dela, da pilocarpina, né, nós também tínhamos a muscarina, que vinha da Manita muscaria, vocês viram lá quando eu da aula, né, da transmissão colinética da primeira parte, eu mostrei ela, inclusive, ela foi a responsável
para dar o nome aos receptores muscarínicos, né? É um cogumelozinho lindo, né? Todo interessante, né? E nós também temos a arecolina, que vem da Areca catechu, que também tem essa atividade nos receptores muscarínicos muito intenso, mas não de forma seletiva, por isso elas não têm atividade terapêutica, né? A muscarina ela ainda tem assim, algum uso como ferramenta farmacológica no laboratório. De forma geral, o que eu vou esperar da ação desses agonistas muscarínicos? Por enquanto, tudo bem aí, gente? Alguma pergunta? Não, professora, tudo certo. Tá tranquilo, hoje vai estar bem tranquilinho para vocês. Vocês vão ver que já já a gente termina isso aqui. Então, de forma geral, né, esses eventos das ações muscarínicas, eu vou ter, assim, de uma maneira bem marcada, né, as ações relacionadas a respostas no sistema cardiovascular, por exemplo, na diminuição dessa frequência do débito cardíaco, é um efeito antagônico às ações simpatomiméticas, vocês lembram disso, né? Que eu aumento a frequência e o débito cardíaco eficientemente com as ações agonistas adrenérgicas. Então, essas ações colinérgicas no trato cardiovascular vão fazer essa diminuição. E é efetivamente pelas respostas muscarínicas. Eu quero muito, e fico enfatizando muito com vocês essa questão de lembrar os efeitos fisiológicos e a relação de qual receptor está ocasionando isso. Por enquanto, nós estamos vendo drogas que têm ação agonista direta aos receptores muscarínicos, mas depois nós vamos ver aquelas drogas que atuam na transmissão colinérgica. Então, não há uma seletividade a esses receptores. Então, muitos efeitos que podem ser considerados adversos estão relacionados à ação ou dos receptores muscarínicos ou dos receptores nicotínicos, que aí vai depender da aplicabilidade, né, dessa substância. Então, voltando aqui. Eventos cardiovasculares importantes pelos agonistas muscarínicos. Diminuição da frequência do débito cardíaco, redução do ritmo cardíaco como consequência, né? Baixa concentração nas aurículas, os ventrículos eles vão escassando essa inervação parasimpática e tem uma sensibilidade mais baixa a esses agonistas muscarínicos, né? Então, a gente vai perceber uma contração diminuída nas aurículas, mas mais por consequência da diminuição do ritmo cardíaco. Vou apresentar também uma vasodilatação mais generalizada, né? Normalmente, essa consequência da vasodilatação, ela está mais relacionada pela presença do óxido nítrico, né, que está sendo liberado pela óxido nítrico sintase, que está presente no endotélio dos vasos. Então, a partir dessa estimulação muscarínica, eu tenho uma estimulação da óxido nítrico sintase que libera óxido nítrico em concentrações mais baixas e regulares, levando a essa vasodilatação. Essa história com óxido nítrico a gente vai conversar mais também quando a gente for falar de anti-inflamatórios, que o óxido nítrico ele parece bonzinho, né, causando vasodilatação, diminuindo pressão arterial, mas em outro momento ele faz vasoconstricção também, levando a alguns outros problemas. Ele é duas caras, então cuidadinho com ele aí. Além disso, né, eu posso também ter uma queda acentuada da pressão arterial por conta dessa diminuição da frequência e do débito cardíaco, e a vasodilatação generalizada pode levar a uma hipotensão bem clássica, precisa ser cuidado com o paciente, né? E além disso, desses eventos cardiovasculares, eu tenho ações diretas sobre a musculatura lisa, né? O músculo liso ele vai sofrer contração, que é essa resposta direta a esses agonistas muscarínicos, e também em oposição ao efeito indireto do óxido nítrico liberado lá na musculatura do músculo liso vascular, né? Então, eu posso ter essa musculatura lisa sofrendo contração para tentar fazer
uma contrarresposta. Com isso, eu tenho também aumento da atividade peristáltica do trato gastrointestinal, né? Os movimentos gástricos e intestinais são intensificados por essa resposta muscarínica. Né? Isso é muito frequente, por exemplo, no momento da alimentação, que eu preciso desses movimentos, tanto para ajudar no processo de quebra, diminuição e absorção das substâncias, quanto da formação e liberação do bolo fecal. Né? Algumas situações de extensa atividade muscarínica, eu posso ter essa característica de dor, né? Que são aquelas cólicas gástricas ou cólicas intestinais. Né? É muito clássico de uma intoxicação muscarínica, por exemplo. A bexiga e o músculo liso dos brônquios também vão sofrer contração, tá? Que isso vai favorecer se o sistema simpático causa uma broncodilatação intensa, como, por exemplo, o salbutamol, a gente conversou sobre isso, né? Um agonista muscarínico vai fazer o contrário, né? Vai fazer uma broncoconstricção severa. Um paciente alérgico, um paciente asmático, um paciente que sofra algum distúrbio nessa função bronquiolar, ele pode ter uma crise severa na presença de um agonista muscarínico, mesmo que em doses terapêuticas. São pacientes que precisam ser olhados com cuidado. Sobre as secreções, né? A glândula sudorípara, lacrimal, salivar, brânquica e outros tipos de glândulas também que podem ter essa estimulação secretória de maneira menos intensa, mas que apresentam alguma ligação com a via autonômica, vão sofrer ações muscarínicas importantes. Aqui eu estou destacando aquelas que com mais frequência e mais rapidamente se manifestam na presença de drogas agonistas muscarínicas. Eu tenho o aumento dessa estimulação, né, das glândulas exócrinas, e esse efeito combinado da secreção brônquica com a constricção dos brônquios vai interferir diretamente no processo respiratório, aquilo que eu mencionei da condição de uma crise asmática a um paciente que já tem alguma predisposição. Na via central, que tipo de efeitos muscarínicos eu posso esperar? Né? Eles atravessam a barreira hematocefálica de uma maneira muito fácil, né? E podem fazer uma ativação nos receptores M1 presentes lá no cérebro. Então, algumas ações importantes sobre essa estimulação desses receptores M1 estão relacionados a tremores, a hipotermia, aumento de atividade locomotora, né? Aquela ansiedade e agitação, e pode apresentar uma melhora na cognição, no raciocínio mais rápido, mas vai afetar outros sistemas, né? Então, não é tão vantajoso assim. Na via ocular, nós já vimos isso, né? Tem efeitos clínicos importantes, e aí a gente vai dar um destaque aqui nessa informação, tá? Vou trazendo para vocês aqui para ficar bem pontuado para vocês essas características, né? Nós temos nervos parasimpáticos que estão lá inervando os olhos, né? Especialmente esse músculo constritor da pupila, que são músculos cheios de fibras que estão de forma concêntrica nessa íris, e esse músculo ciliar, que vai ajustar a curvatura do cristalino. É a maneira de adequar a visão, né? Para perto, para longe. Olha só, a contração desse músculo ciliar, em resposta à ativação de receptores muscarínicos, ela traciona esse corpo ciliar para frente e para dentro, e, como consequência, vai relaxar a tensão sobre o ligamento suspensor do cristalino, que vai possibilitar que esse cristalino fique mais abaulado e a sua distância focal fique reduzida. Isso ajuda, por exemplo, a fixar a visão em determinado ponto, né? Ela não visualiza tudo. O reflexo da via autonômica parasimpática, ele faz com que tenha essa acomodação dos olhos no momento que se quer observar alguma coisa de perto.
que eu acabei de mencionar. Então, esse músculo constritor da pupila é importante não só pelo fato de ajustar essa pupila para essa visão de perto, né, mas também fazer esse ajuste na questão da presença de luz, a intensidade de luz, que também pode fazer com que haja alguma alteração na acuidade visual. Muita luz, pouca luz, acabou a luz, né? Nós precisamos ter essa resposta imediata. E é justamente esse reflexo parasimpático nas vias muscarínicas que vão fazer com que haja essa regulação da pressão intraocular que ajusta o foco. Isso é de uma maneira bem geral, viu? Nós temos também o humor aquoso. O que ele faz? Ele vai sendo secretado de uma maneira muito lenta e contínua por algumas células epiteliais que cobrem esse corpo ciliar e vai drenando, né, para um canal que é conhecido como canal de Schelling, que ele corre em volta do olho, próximo a essa margem externa da íris. Que importante saber, né, sobre esse humor aquoso. Normalmente, a pressão intraocular ela vai de 10 a 15 milímetros de mercúrio, né? Que faz com que o olho fique ligeiramente distendido. Se a pressão intraocular ficar anormal, elevada de uma maneira muito drástica, né? Que pode levar ao glaucoma, que o glaucoma está relacionado a essa pressão elevada, eu vou ter uma lesão ocular que, se não tratada, obviamente, eu posso ter problemas de visão e, no futuro, até perda total dessa visão. Tá? Então, precisa ser olhada com bastante cuidado quanto a isso. No glaucoma agudo, em que o paciente já apresenta essa disfunção de pressão intraocular, aquela drenagem do humor aquoso, aquele líquido que vai lá para ajudar a ajustar essa pressão interna, ela está fechada, né? Principalmente quando a pupila se dilata. Então, a prega do tecido da íris, ela oclui o ângulo dessa drenagem, fechando mais ainda, causando um aumento da pressão intraocular. Nesse glaucoma, inclusive, ele reclama de dor, né? Uma dor funda, lá no fundo do olho. É uma característica desse glaucoma agudo. Nessa situação, né, a ativação desse músculo constrictor da pupila, na presença dos agonistas muscarínicos, ela vai fazer com que haja uma redução dessa pressão intraocular, mesmo que tenha um efeito, pouco efeito, né, no indivíduo normal. Num paciente com glaucoma agudo, ela vai apresentar respostas interessantes, fazendo com que haja diminuição dessa pressão intraocular. O aumento dessa tensão do músculo ciliar, que é produzido pelos fármacos, também vai desempenhar essa função na melhora da drenagem no futuro e também no rearranjo das trabéculas lá do tecido conjuntivo, que passa aquele bendito canal de Schelling, que é responsável por essa drenagem. Então, nós vamos ter aqui alguns medicamentos que reduzem a pressão intraocular, que são usadas também no tratamento do glaucoma, de uma maneira muito corriqueira. Né? Então, aqui, por exemplo, nós temos o timolol, carteolol, que nós já vimos lá no sistema simpático. Eles são antagonistas do receptor beta-adrenérgico. Atuam, né, de uma maneira indireta, melhorando essas condições. Ele é administrado na forma de colírio, obviamente, mas ele tem levado a alguns efeitos adversos sistêmicos, né, porque são antagonistas não seletivos. Então, bradicardia, broncoconstricção já foram observados com timolol, carteolol. A acetazolamida, né, é um inibidor da anidrase carbônica, né, também é administrado de uma maneira diferenciada pela via sistêmica, tem eventos adversos incomuns, né, mas é muito clássico pela inibição da anidrase carbônica, principalmente a diurese. Aumenta bastante essa diurese. Provoca perda de apetite, formigamentos, neuropatias, né?
de uma maneira mais intensa. Não tem um uso muito corriqueiro por conta dos seus eventos adversos. Aí vem a clonidina, que também a gente já conhece, que é o antagonista alfa-2-adrenérgico, né? A apraclonidina é um derivado da clonidina, né, que também tem essas ações, também é usada como colírio, antagonizando essas ações na via central. Nós temos a latanoprosta, que é um análogo de prostaglandina. A prostaglandina é um neurotransmissor importante, endógeno, o nosso corpo produz prostaglandinas, é um mediador fantástico de várias respostas do nosso organismo, incluindo respostas patológicas, viu? A gente vai conversar também sobre prostaglandina quando estiver lá no capítulo, no módulo, desculpa, de inflamação. Né? Ela pode causar essa alteração na pigmentação da íris, também não traz alguns efeitos muito seguros. Agora, o que nos interessa, né? Que nós estamos falando aqui de agonistas muscarínicos. A pilocarpina, que a gente já mencionou, que é um análogo natural, né? E aqui vai sair o ecotiopato, que é um análogo sintético a partir da pilocarpina. A pilocarpina tem uma ação direta nos receptores muscarínicos, atuando neles, melhorando e diminuindo a pressão intraocular de uma maneira muito eficaz, é utilizada como colírio. Dessa forma, ela pode apresentar menos efeitos colaterais que os outros medicamentos que estão aqui acima nessa tabela. O ecotiopato é um anticolinesterásico, quer dizer, ele vai bloquear as ações da enzima degradadora de acetilcolina e, consequentemente, vai melhorar a presença da acetilcolina. Só que a gente já sabe que a acetilcolina ela atua tanto no receptor muscarínico como nicotínicos. Então, alguns eventos colaterais vão surgir, mesmo sendo usada na forma de colírio, que a gente acredita que a absorção é mais localizada, com as doses mais controladas, 1 gota, no máximo 2 gotas da administração, não é? Mas, mesmo assim, o ecotiopato pode causar esses espasmos musculares e alguns efeitos sistêmicos por conta da sua resposta colinésica mais intensificada. Então, libera acetilcolina. De todos esses aqui, então, que são usados para reduzir a pressão intraocular, a gente pode dizer que a pilocarpina traz uma segurança no controle dessa condição patológica, especialmente em pacientes com glaucoma. Então, de forma, para fechar essa história aqui, né, alguns agonistas muscarínicos e alguns agentes relacionados a ações, né, muscarínicas têm usos clínicos importantes. E aí a gente vai destacar a pilocarpina, como eu estava mencionando anteriormente, como o principal desse grupo aqui, ok? A forma de colírio, que vai levar a essa constricção das pupilas, atuando nos receptores muscarínicos, levando ao desenvolvimento da miose e sendo utilizada de uma maneira muito segura no tratamento do glaucoma, diminuindo a pressão intraocular ocasionada pelo glaucoma. Também a pilocarpina ou o agonista seletivo dos receptores M3, a cevimelina, também podem ser usados para aumentar a produção de secreções de glândulas secretórias, como é o caso das glândulas salivares, lacrimais, principalmente em pacientes que tenha esse problema de boca seca ou olhos secos, né? Alguns casos, algumas situações específicas podem levar a isso. Por exemplo, alguma situação de irritação local, pacientes que têm alguma lesão autoimune das glândulas salivares ou lacrimais, ou nessa síndrome de Sjögren, que pode levar a essa condição específica. A não secreção salivar, por exemplo, nos olhos, pode levar, inclusive, à dificuldade de enxergar bem os objetos, né? A salivação também, nós sabemos que é super importante, que, inclusive, inicia o processo digestivo já na boca, nessa secreção salivar, que ela vem carreada de enzimas que já começam. Por exemplo, a amilase, ela vem nessa secreção salivar
no momento que a gente começa a mastigar, começa a liberar a amilase, começa a quebrar os amidos, né, presentes no trigo, né, e nos seus derivados. Os carboidratos, de forma geral, também, que são ricos, né? O betanecol ou a distigmina, que é o inibidor de colinesterase, são usados, né, de forma mais rara, mas tem o uso em algumas condições específicas, como laxativos estimulantes ou para estimular o esvaziamento da bexiga em condições específicas, mas essas duas substâncias têm um uso mais hospitalar, de insegurança, por conta desses eventos que eles podem proporcionar. E aí eu vou trazer mais essa condição aqui interessante. Alguns análogos sintéticos que estavam em pesquisas, né, que estavam ainda em laboratório, começaram a apresentar alguns eventos interessantes. E aí eu vou citar aqui a oxitremorina. Hoje ela é usada nas pesquisas, né, no sistema nervoso central, porque ela mimetiza os eventos da doença de Parkinson, né? Os tremores, extremidades, algumas condições interessantes, né? Então, ela tem sido usada como ferramenta farmacológica importante. Mas nós tivemos alguns avanços, claro que algumas substâncias não chegam como fármaco, né? Elas continuam ainda em testes e acabam sendo sinalizadores para novas pesquisas de novos fármacos, né? Aprimorando as suas moléculas, enfim. Um exemplo disso é esse MCNA343, que é um agonista M1 específico, né? A ideia é que essa substância pudesse ser usada também no tratamento do glaucoma, mas ela não apresentou essa eficácia que, por exemplo, a pilocarpina foi capaz de usar, né? Nenhuma das duas, oxtremorina e nem essa outra substância, esse código aqui, tem uso clínico atual, mas são usadas como ferramentas farmacológicas importantes. A oxtremorina tem esse destaque muito importante na pesquisa da doença de Parkinson, inclusive ajudando a identificar substâncias que podem auxiliar no controle de tremores, controles cognitivos, né, que podem ser estimulados pela essa resposta parasimpática nesse paciente. Alguns avanços foram encontrados, outros precisam de mais estudos, né? Nós temos, por exemplo, poucos usos importantes para os agonistas muscarínicos, né? Embora haja essa esperança que novos agentes mais seletivos possam se mostrar mais úteis em diferentes distúrbios do sistema nervoso central. Mas a gente tem alguns usos clínicos interessantes quanto a esses fármacos, que são agonistas muscarínicos importantes. No nosso livro lá do Hangdale, tem uma tabelinha interessante que vocês podem consultar, tá? Que vai ajudar vocês também a melhorar essa informação sobre os agonistas colinérgicos. Tá? Ela vai falar da atropina, vai falar da escopolamina, que nós vamos conversar depois, vai falar do tiotrópio, hipatrópio, são substratos que a gente vai estudando na próxima aula. Ok? Então, as nossas referências, a gente continua usando o Hangdale, porque eu gosto muito da forma como ele apresenta, né, as coisas. O Katzung também, por ter uma forma muito boa de como eu posso dizer, de esclarecer, né, com algumas ligações mais clínicas.